César. Paulo, ó, tá começando a gravar, então o Paulo César foi removido por causa de alguma coisa do sistema aqui, eu não entendo nada disso, mas o Paulo César pode entrar. Se alguém tiver aí o contato do Paulo César, por favor, manda lá um recado para ele que ele pode entrar de novo na aula sem problema nenhum. Não fui eu que tirei ele, foi o sistema que tirou ele, tá? Deixando bem claro. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Nossa, que felicidade ver vocês todos aqui, essa turma enorme, grande, interessada. E como eu estava falando, quando eu entrei, já tinha um monte de gente querendo entrar. E eu sou certinho no horário, né? Então, isso é muito bom. Isso significa que vocês querem aprender, que vocês são proativos, que vocês vão atrás. E isso é melhor qualidade de um bom profissional. Na psicologia, é mais ainda. O psicólogo, ele depende de sempre aprender coisas novas, sempre desenvolver o raciocínio para entender o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com a sociedade, né? Então, parabéns para vocês em primeiro lugar. Segundo lugar, pessoal, entrou agora há pouco no meu AVA a matéria de vocês. Literalmente, agora há pouco, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo amanhã, mas na quarta-feira, no máximo, eu coloco tudo para vocês, da semana passada e dessa semana, tá? Daí tem aquela atividade de frequência, eu vou dar um tempo a mais para fazer atividade de frequência da semana passada e dessa semana, tá legal? Daí ninguém vai ser prejudicado, todo mundo sai feliz, e a partir da semana que vem começa com o ritmo normal, sem problema nenhum, tá? Então, eu agradeço a compreensão de vocês, não foi meu problema da matéria no AVA, né, para mim, aparecer para mim no AVA, foi lá da alguma coisa lá da organização, lá de cima, tá? Mas assim que eu puder, eu já coloco tudo. E tenho certeza, a partir da próxima aula, domingo, já está toda a matéria lá no AVA para vocês. Tá a matéria, o link, a atividade de frequência, tá material complementar, tá tudo lá. E aproveitem. Lembrem-se de novo, vocês sempre vão ter uma semana até o dia anterior da aula seguinte, isso significa até domingo, 23 horas e 59 minutos, para fazer atividade de frequência, tá? E eu garanto para vocês que sempre na pior das hipóteses, a partir de domingo, já está a aula para vocês, tá? Se vocês quiserem entrar antes, etc. Aproveitem o material complementar que eu vou colocar sempre, toda semana para vocês. Sempre tem um artigo, eu sempre coloco um artigo científico, tá? Publicado em português, obviamente, para não trazer maiores dificuldades. Aproveitem. Leitura, pessoal, é sempre bom. Leitura é sempre bom. Eu não contei essa história para vocês, mas uma vez eu conversei com um colega neurocientista. Daí a gente estava falando desse negócio de o ser humano só aproveita 10, 20, 30% do cérebro. Aquele filme Lucy, né? Não sei se vocês viram o filme Lucy. Assistam, né? Eu não vou dar uma de... Como quando você fala o filme antes? Qual que é a expressão para quando você fala o filme antes? Spoiler! Eu ia falar stalker. Não é stalker, né? É spoiler. Não vou dar uma de spoiler, mas assistam o filme. Na verdade, não é que a gente aproveita pouco o cérebro, né? Não é que tem uma parte do cérebro que é inacessível e tal. É que a gente não exercita o cérebro. Essa que é a verdade. Então, eu estava conversando com esse meu amigo neurocientista e eu falei assim, deixa eu falar um negócio aqui. Se eu falar porcaria, você pode me interromper à vontade. Né? O que eu já li, o que eu já vi, o que eu já discuti é mais ou menos assim. Quando você lê alguma coisa, quando você raciocina qualquer coisa, vocês sabem que o cérebro é formado por neurônios e entre os neurônios passa uma corrente elétrica, né? A ligação entre um neurônio e outro é a sinapse. Então,
Quando você lê alguma coisa, discute alguma coisa, desenvolve um pensamento, um raciocínio, você cria um caminho de sinapses entre os neurônios. Daí, quando você lê outra coisa, você cria outro caminho. Cada ideia, cada percepção, etc., é um caminho diferente. Quanto mais a gente lê, mais a gente discute, mais a gente raciocina, a gente abre mais caminhos. Por isso é tão importante ler, sabe? Porque a gente vai exercitando os caminhos diferentes no cérebro cada vez mais. E daí, quando a gente se depara com uma situação nova, opa, mas a gente tem esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho e tal, a gente vai achar um caminho que a gente já percorreu antes. Um caminho de sinapses que a gente já percorreu antes. E é assim que ocorre, a grosso modo, né? Por favor, neurobioquimicamente é bem mais complexo do que isso. Mas, falando a grosso modo, é mais ou menos assim que ocorre. Então, leiam, pessoal. Leiam, leiam, leiam. Muito, muito, muito. Eu tenho acho que eu já comentei com vocês que eu tenho uma grande amiga que é psicóloga, formada, ela é mexicana, formada no México e tem doutorado em Madrid e trabalha aqui. E ela lê muito, mas, assim, absurdamente muito. Porque isso dá a capacidade dela entender cada vez melhor o que se passa com as pessoas, o que se passa com a sociedade. Né? Então, aproveitem esses materiais, não só da minha disciplina, mas das outras disciplinas. Eu comecei a receber alguns e-mails com os nomes dos componentes de equipe. Não se esqueçam de colocar o assunto, tá? Então, e teve um e-mail que me levou a pensar um pouquinho, que a gente precisa conversar. Então, professor, como que a gente faz o trabalho? Né? Como que a gente faz o trabalho? Em primeiro lugar, é um trabalho de revisão, onde que vocês vão pegar várias ideias diferentes e reunir em um texto só, tá? Quando vocês fazem qualquer texto na face da Terra, pode ser um texto científico, um texto técnico, um texto para jornal, né, bem popular, qualquer coisa. Esse texto tem que ter um começo, meio e fim. Como que a gente pode traduzir isso na prática? A gente geralmente faz que nem um funil. Começa com a ideia geral e vai afunilando. Por exemplo, um dos temas é cognição ambiental. Né? Primeiro lugar, o que eu tenho que falar? O que é cognição? Eu tenho que discutir o que é cognição. Não cognição ambiental. Eu tenho que discutir o que é cognição. É do mais geral. Daí, eu vou falar sobre meio ambiente. E daí, eu vou juntar os dois temas. Cognição mais meio ambiente dá cognição ambiental. É assim que a gente tem que pensar um texto. Sempre. Para qualquer trabalho que vocês fizerem. Do mais geral para o mais específico. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegando pequenas partes de outros textos, de outros autores, e vou compondo uma ideia com início, meio e fim. Tá? Quando que eu mudo de parágrafo, por exemplo? Quando eu mudo de assunto. Mas eu não posso mudar de assunto abruptamente. Eu vou fazer um efeito sonoro agora aqui, ó. Eu não posso fazer isso. Ouviram o efeito sonoro do professor Klaus? Alguém levantou a mão aí. Então, bater assim. Eu não posso bater para mudar de assunto. Eu tenho que fazer isto de forma fluida. Um linguista uma vez me falou, um bom texto é aquele que as duas últimas linhas do parágrafo anterior tem algo a ver com as duas primeiras linhas do parágrafo seguinte. Daí forma um texto fluido. Forma um texto fluido, tá? Começando do mais geral para o mais específico e formando um texto fluido. Eu vou pegar ideias de outros autores e colocar
no meu texto. Eu vou fazer tipo uma colcha de retalhos, mas quando ela está pronta, eu só vejo uma colcha, não vejo cada retalho. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Não se esqueçam que vocês não podem copiar e colar ao pé da letra, mesmo citando o autor. Isso é plágio, é um dos tipos de plágio. Segundo lugar, qualquer ideia que vocês peguem de um autor, tem que colocar o autor. Então, vocês colocam entre parênteses, por exemplo, os autor, sou eu, 2021, fecha parênteses, tá? Porque as ideias são dos autores originais. Vocês só estão emprestando estas ideias, tá? E assim vocês vão fazendo. Cada aula, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato, a gente pega um pedacinho do começo da aula. Mas não se preocupem tanto. Tentem fazer o certo, tentem fazer o melhor que vocês podem, mas vocês ainda estão começando. Eu, quando for corrigir os trabalhos, eu sei que vocês ainda estão começando. Então, eu vou ter em mente isso, tá? Você explicou o trabalho na aula passada. Vocês vão dividir em equipes, eu acho que era de no máximo 5 componentes, e tem 5 temas: cognição ambiental, comportamento ecológico, compromisso pró-ecológico, estresse ambiental e percepção ambiental. A equipe pode escolher qualquer um desses temas. Só trabalho escrito. E vocês vão ter que me entregar dia 28 de junho, tá? 28 de junho. Para a aula que vem, eu já vou colocar os parâmetros do trabalho lá no portal. Eu provavelmente vou colocar na aula do dia 28 de junho, onde que vocês vão entregar, tá? Então, assim, cada aula a gente pode ir discutindo mais um pouco, tá bom? Mas tenham essas primeiras ideias que eu apresentei para vocês aqui em mente. Não se preocupem, vocês são capazes, vocês são bons. Provavelmente, vocês ainda são inexperientes, tá? Então, o principal é que vocês têm que ir evoluindo ao longo do tempo durante o curso de vocês. Este é o principal, tá? Alguma pergunta até agora, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu e o Samir estavam tomando água ao mesmo tempo. Não foi combinado. Eu tenho que tomar água, senão minha voz vai para o buraco, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Algum problema? Então, acho que os avisos eram esses, as conversas iniciais eram essas. Agora vamos começar com a nossa disciplina. E segundo o nosso plano de ensino, pode fazer o trabalho sozinho. Pode sim, Ana. Pode sim, sem problema. Só quero que vocês me mandem qual vai ser o tema e quem é a equipe. Me mandem isso por e-mail, tá? Hoje a gente vai ver um tema bem legal, que na prática acontece com vocês a todo instante. A todo instante, inclusive quando vocês estão dormindo, né? A gente falou semana passada de crise ambiental. E eu perguntei, né, para vocês, a gente está em crise ambiental? Simone, então manda o tema daí. A gente está em crise ambiental? E o que vocês acham? Vamos lá. Estamos em crise ambiental ou não estamos? De quem que é a culpa? A cara do Samir, já fez cara de culpado. De quem que é a culpa? Acho que a culpa é nossa, né, professor? Exatamente. A culpa é de todos. Pô, professor, tá jogando a culpa em mim, professor? Tô jogando a culpa em vocês, eu tô jogando a culpa em mim mesmo, né? A culpa dessa crise ambiental é de todo mundo. Mas, professor, eu sou tão bonzinho, eu tento fazer tudo certo. Mas a gente tenta fazer tudo certo. Mas em relação à crise ambiental, a gente não consegue. A gente pode tentar fazer o mais próximo do certo possível. Mas a gente sempre vai provocar algum dano ambiental. A gente sempre vai provocar um impacto
ambiental. Eu estou andando de carro, então vamos lá. Estou andando de carro, vou daqui até o Andrade, são 12 quilômetros. Semana passada eu dei aula prática no Andrade, sexta-feira à noite. Isso é castigo, né? Dar aula prática durante a pandemia na sexta-feira à noite. Isso é castigo da coordenação. Mas não é a coordenação de vocês, não. Tô brincando só. 12 quilômetros da minha casa. Vocês estavam sexta-feira à noite lá na... Sério? No quinto andar? Então, eu passei. Terceiro? Eu estava no terceiro também. Sala do laboratório 333. Gente, a gente não se viu. Ah, que pena. Pô, vocês me avisem a próxima vez. Eu fui dar aula prática para o curso de biologia. Como eu trabalho com meio ambiente, né, eu dou aula de ecologia para eles. O que eu ia falar? 12 quilômetros daqui até a Andrade. Eu vou lá, bonitinho e tal, vou dirigindo, pego um monte de engarrafamento, leva um tempão para chegar. Eu provoco algum dano ambiental quando eu estou indo daqui da minha casa até a Andrade? Qual seria? Você vai a pé? Hã? Você vai a pé? Não, eu vou de carro, dirigindo. Você está poluindo, né? De alguma forma. Estou poluindo. Estou poluindo qual compartimento ambiental? A atmosfera, na forma geral. Atmosfera, o ar. Estou contaminando o ar. Estou poluindo o ar. A palavra contaminação e a palavra poluição, elas têm uma certa diferença, mas aqui na nossa disciplina a gente vai usar como sinônimos, tá? A diferença é muito sutil, é mais para quem trabalha diretamente com isso. Mas assim, eu estou andando de carro, eu vou contaminar o ar, né? Meu carro usa álcool ou gasolina, é um flex. Quando eu uso gasolina, eu estou contaminando o ar? Quando eu uso álcool, eu estou contaminando o ar? Na mesma proporção? Sim. Olhem só. Não é. O álcool polui menos do que a gasolina. Tá? Ele é menos danoso para a atmosfera do que a gasolina. Mas olhem só. Eu vou poluir de qualquer jeito. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu usando álcool ou gasolina no meu carro, eu vou poluir de qualquer jeito. Então, o que acontece? Qual é a diferença? É que eu vou poluir menos. Se eu for de ônibus, eu vou poluir menos. Apesar do ônibus usar diesel, como vai muita gente, a percentagem de poluição por pessoa diminui bastante. Mas eu ainda vou continuar poluindo. Aqui em casa, eu troquei praticamente todas as lâmpadas de casa por lâmpada LED. Já há um bom tempo. Aliás, aconselho que eu não me lembro qual foi a última lâmpada LED que eu comprei aqui para casa. Não consigo me lembrar. Elas têm uma vida útil bem mais longa, além de serem mais econômicas. Então, no final das contas, elas são muito mais baratas. Eu troquei todas as lâmpadas por lâmpada LED. Quando eu tinha lâmpada incandescente ou fluorescente, lâmpada incandescente, aquela quente fluorescente, é a chamada lâmpada fria, né? Ou a comprida ou aquela em espiral, eu gastava luz. Eu fazia um dano ambiental. Por quê? Para produzir energia elétrica, a gente precisa fazer dano ambiental. Em alguns lugares é pela usina nuclear, outros lugares é usina termoelétrica. Aqui no Brasil, praticamente só usina hidrelétrica. Mas eu provoco um dano ambiental. Mas quando eu troquei as minhas lâmpadas todas por LED, eu continuei provocando dano ambiental? O que vocês acham? Continuei. Só que menos do que antes. Além de economizar dinheiro, obviamente, isso é bom, né? Sempre é bom. Mas eu provoquei dano ambiental, só que menos do que antes. Eu provoquei um impacto ambiental, só que menos do que antes, em menor proporção. Exatamente. E é isso que a gente tem que ir atrás. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir exatamente isso daí. Alguém falou aqui, eu não vi quem que foi, rapidamente ali, o mero fato da gente existir já é um impacto ambiental. Eu concordo.
O que eu falo há mais de 20 anos, eu sempre falo isso para os meus alunos, nós somos impactos ambientais ambulantes. A gente vai impactar o tempo todo. E a gente tem que ter isso em mente. Não é para se chicotear, né? Ah, eu sou ruim, eu sou ruim. Não é para isso. Não estou falando para a gente se autoflagelar, como eu sou ruim e impacto o meio ambiente. Não. A gente tem que conhecer isso e colocar isso em mente para a gente ver qual é o melhor caminho. A gente só vai conseguir ver qual é o melhor caminho vendo qual é o caminho que a gente está seguindo atualmente. Para comparar, tá? Então, isto é muito importante. A gente saber quais são nossos impactos. Não existe impacto zero. Não existe lixo zero. Todas essas coisas zero não existem. Pô, não existe nem Coca zero, né? Vocês acreditam que é 100%? Sem nada, né? Coca-Cola, né? Ou qualquer refrigerante também, não. Mas não, ó, cerveja zero álcool. Não existe, é 0,5% de álcool, é quase nada, mas tem um pouquinho de álcool. Quase nada. Então, não existe impacto zero. Mas a partir do momento que a gente vê que a gente impacta alguma coisa, que a gente provoca algum dano, a gente pode escolher por um caminho menos impactante. A gente pode escolher por um caminho melhor. E é esse o nosso dever. É isso que a gente tem que começar a pensar, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O quanto que a gente impacta? O quanto que cada um de vocês impacta? Quais são as atividades que vocês fazem que impactam? E quanto essas atividades impactam? Elas são importantes ou não? Algumas vezes eu posso ter um impacto tão pequeno, que eu posso esquecer. Não, tudo bem, impactar eu vou mesmo, de qualquer jeito. Então é tão pequeno, já atingi o mínimo possível. Ótimo, maravilhoso. Se eu voltar para a idade da pedra, morar em caverna e tal, eu vou continuar impactando. Eu quero lembrar para vocês que os mamutes desapareceram há 10 mil anos atrás. E muitos cientistas falam que um dos principais motivos dos mamutes desaparecerem foi a caça pelo ser humano. E a gente não tinha revólver, não tinha nada. A gente tinha umas lanças e o cara tinha que chegar na cara do mamute para matar ele, que era extremamente perigoso. Volta e meia morriam os caras junto nisso, né? E o ser humano foi um dos grandes responsáveis pelo mamute desaparecer. Não foi o único responsável. Tá? A gente extingue espécies há muito tempo. Não é só a tecnologia que a gente tem hoje que faz o desaparecimento das espécies. Tá? A gente já extingue espécies há muito tempo. Então, a gente já impacta o ambiente à nossa volta há muito tempo. Se lembra quando eu falei das cidades lá? As primeiras cidades surgiram, começamos a destruir o meio ambiente em volta? Há muito tempo. Isso que a gente tem que ter em mente. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Por favor, eu não vou conseguir ver vocês, então, mas vocês podem interromper a aula, tá? Por favor, não adianta levantar a mão aqui no Google Meet que eu não vou ver. Mas vocês podem interromper a aula para falar qualquer coisa, tá? Estejam totalmente à vontade. Então, eu acho que vocês já estão vendo, agora vocês estão vendo, eu vou pegar aqui minha mesa digitalizadora, que eu ainda não tinha colocado, para ajudar na apresentação da aula para vocês. Deixa eu só arrumar aqui. E o meu computador travou, só um instantezinho, pessoal. Computador é bom quando funciona, né? Quando não funciona, é meio complicado o computador. Daqui a pouco vai... Então, a nossa aula de hoje, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre aspectos e impactos ambientais. Aspectos e impactos ambientais. Deixa eu pegar minha caneta aqui.
Vai funcionar a caneta? Vai funcionar. Minha caneta vai funcionar. Deixa eu só mudar de cor aqui. E a espessura da linha. Tá. Então, hoje a gente vai falar de aspectos e impactos ambientais. Impacto a gente já descobriu o que é. Agora, aspecto. O que é aspecto ambiental? Então, toda a atividade que a gente faz, a gente acabou de discutir isso, ela provoca um impacto, né? Maior ou menor, algumas vezes ele é tão pequeno que é negligenciável. A gente pode até dizer que não provocou impacto, mas a maioria das vezes o impacto é muito grande. Mas toda atividade que a gente faz, a gente provoca um impacto. Um ou mais impactos, né? Não somente um impacto. É isso que a gente chama de aspecto ambiental. Então, o aspecto ambiental é um elemento da atividade, produto e serviço de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. O que é? É tudo que a gente faz. Aqui está a organização, mas vocês podem colocar para a vida de vocês, tá? Por exemplo, a gente está trabalhando no hospital. Tudo que a gente faz dentro de um hospital é algo que pode provocar um impacto. A partir desse momento, a gente está falando de aspecto. E, pessoal, aspecto ambiental é igual a risco. Tudo que a gente faz é um risco, ou tem um risco, de provocar um dano ambiental. Então, a gente, para não usar a palavra risco, que é muito, né, olha só, risco, o mundo vai acabar e tal, não é bem assim, a gente usa a palavra aspecto. Eu já vou dar alguns exemplos para vocês, podem ficar tranquilos. Impacto ambiental é qualquer mudança no ambiente, atenção adversa ou benéfica, que resulta total ou parcialmente das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Olha só, então, eu fiz alguma coisa que pode provocar um impacto. Isso eu vou chamar de aspecto, tá? Quando o impacto existe, é qualquer mudança no meio ambiente, adversa ou benéfica. Eu quero fazer vou até compartilhar aqui, ó. Vou até descompartilhar. Eu quero fazer um desafio para vocês. Alguém pode me dizer uma coisa que a gente faz de benéfico ao meio ambiente? Uma. O professor pergunta essas coisas, o pessoal já fica assim, não sei. Plantar árvore. Mas, Rafael, a gente já tirou as árvores. A gente só está tentando recompor aquilo, a besteira que a gente... Morrer, Claudinei, calma, Claudinei. O problema é que quando a gente morre, Claudinei, o nosso corpo, ele começa a decompor e forma o que se chama necrochurume. Já ouviram falar isso? Necrochurume. Churume é aquele líquido que sai da decomposição do lixo. Um líquido preto, fétido, horrível. Uma vez eu estava orientando uma moça no mestrado, lá no Federal, no Departamento de Solos, e ela ia fazer, acabou não fazendo, trabalho com o efeito, o impacto ambiental de cemitérios. A gente foi no cemitério de Santa Cândida, aquele público que tem uma parte pública lá embaixo, perto de um riachinho, e o pessoal enterrava os indigentes. Só que é assim, cova rasa, 2 metros do riacho e caixões de madeira bem simples. E depois de um tempo, aquilo tudo saía do lugar e tal. A gente estava andando por lá, vendo, né, examinando. Dava para ver o caixão aberto e com os corpos dentro, gente. E saindo um líquido preto pelo solo e atingindo o riacho. Então, nem quando a gente morre, a gente deixa de provocar o impacto ambiental. Olha só que barbaridade. Ou racinha ruim que a gente é, né? Mas, assim, não nascer, então, talvez essa seja uma solução. Professor. Fale. Um exemplo que eu falei de morrer pelo seguinte, teve uma época, alguns anos atrás,
Os caras fizeram uma limpeza gigantesca no rio Tietê, vocês lembram talvez desse episódio aí? Tiraram de tudo, de dentro do rio e tudo. Cara, ficou fantástico, assim. Alguns meses depois, as pessoas estavam atravessando por cima do rio, pelo rio, melhor, em cima de sofá, de tudo quanto é tranqueirada, que o povo já tinha jogado tudo dentro do rio novamente. Então... Eu brinco que no rio Tietê dá para ser Jesus, né? Fazer o milagre de andar sobre as águas. Andar sobre as águas, de tanta tranqueira que tem lá. E às vezes é aquela questão, eu vou jogar só esse papelzinho de bala aqui, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. A pessoa fuma e eu vou jogar a bituca aqui no chão, não vai fazer diferença. Sim, vai fazer diferença, porque todo mundo tem o mesmo pensamento e no final o resultado é catastrófico. Exatamente isso, Claudinei. Curitiba tem 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Com a região metropolitana, 3 milhões, mais ou menos, quase isso. Né? Se cada um pensar assim, eu vou jogar um papel de bala no chão por dia. Por dia eu vou ter 3 milhões de papéis de bala no chão. 3 milhões de papéis que vão entrar nos bueiros, vão ir até os rios, vão entupir os rios e tal. Por dia. Agora, se você pega por ano, dá 1 bilhão de balas de papel, né? Cremação não é o ideal, porque cremação provoca poluição do ar, tá? O que eu estou querendo? Faz fumaça. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que todas as atividades que o ser humano faz provocam impacto. Mais ou menos impacto, mas provocam. As atividades são os aspectos. É o que a gente chama de risco. Tudo que a gente faz é um risco ambiental. Por quê? Pode provocar um impacto. Absolutamente tudo. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. O pessoal crema as pessoas lá no Rio Ganges. O Rio Ganges é um rio dos mais poluídos do mundo. Rio Ganges na Índia. Isso porque é um rio sagrado, extremamente sagrado. Para os hindus, o Rio Ganges é o mais sagrado de todos, né? Inclusive, agora na pandemia tá problemático o Rio Ganges. Ele sempre foi poluído, tá? Mas agora na pandemia tá pior ainda. Então, assim, aspecto ambiental é qualquer atividade nossa que possa provocar um dano. Como tudo que a gente faz acaba provocando um dano, tudo que a gente faz, podemos dizer que são aspectos ambientais. Tá? Não existe aspecto ambiental que resulta em impacto ambiental benéfico. Me desculpem dizer isso. Tem pessoas na área de gestão ambiental que vão dizer, claro que existe. Mas se você for um pouco mais a fundo, você vai ver, por exemplo, alguém falou ali, plantar árvores. Mas plantar árvore, a gente só está tentando repor o ambiente que a gente já destruiu, né? E alguns ainda falam que tem um outro termo chamado efeito ambiental, né? Que na verdade seria nada mais do que impacto ambiental, mas só a parte ruim do impacto ambiental, o prejuízo. Então, aspecto ambiental é cada atividade que a gente faz. Se a gente está dentro de uma empresa, cada atividade dentro da empresa. É cada atividade que pode provocar um dano ambiental, que pode interagir com o meio ambiente. E quando interage, a gente chama de impacto ambiental ou efeito ambiental. Impacto ambiental pode ser ruim ou bom, e efeito ambiental é sempre ruim. Então, de novo, aspecto ambiental. Qualquer atividade que a gente faça que possa provocar um dano ambiental. Impacto ambiental é o dano ambiental. É a porcaria que a gente fez lá no nosso meio ambiente. E quando a gente vai analisar uma atividade qualquer, só espera um pouquinho que meu computador travou de novo. Quando a gente vai analisar uma atividade qualquer, a gente tem que separar esta atividade. Como que a gente sabe que essa atividade faz bem ou faz mal? Qual é o aspecto e qual é o impacto? Então, a gente tem que levar em conta tudo que entra na atividade, tudo que sai da atividade dentro do local e
para fora do local. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um hospital, tá? Uma clínica. Eu tenho que analisar tudo que entra na minha atividade, sei lá, por exemplo, a sala de operação. Qual atividade tem na sala de operação? Operar. Tudo que eu preciso para operar. Então, eu preciso gás, eu preciso luva, eu preciso energia elétrica, etc. E tudo que sai da operação. Gás suja, perda de energia elétrica, luva suja e assim por diante. Isso sai para a sala de operação e depois sai para o meio ambiente. Então, eu tenho que contar todas as entradas e todas as saídas do meu sistema. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, tudo que a gente fizer lá dentro, a gente vai chamar de aspecto ambiental. E todo dano causado, a gente vai chamar de impacto ambiental, tá? Isso significa o quê? Por exemplo, usar luvas numa operação. Isso é um aspecto ambiental. Por quê? Quando eu terminar a operação, eu tenho que jogar essas luvas em algum lugar. Se ela não for jogada no lugar certo, ela vai provocar um dano maior. Mesmo que eu jogue ela no lugar certo, ela vai provocar dano ambiental, mas um dano menor. Então, ela vai provocar um dano, vai provocar um impacto. Usar luvas é um aspecto. Qual é o dano que essas luvas podem causar? Se elas jogadas no meio ambiente, elas podem provocar a poluição do solo, do ar, da água, tá? Eu ir de carro para a universidade é um aspecto ambiental. Qual é o dano que eu vou causar? Poluição do ar. Estão entendendo? Isso é primordial que vocês entendam isso. É primordial. Liguei o computador. É um aspecto ambiental. Qual é o dano? Como eu vou usar energia para esse computador, eu vou ter que produzir energia. Aqui no Brasil, a energia é por hidrelétrica. Então, eu vou ter que inundar uma grande área. Ô, professor, só para usar o computador, vou ter que inundar uma área, geralmente de floresta? É. Então, o fato de eu usar energia, usar meu computador, usando energia para ligar meu computador e para manter meu computador ligado, eu vou provocar um dano ambiental que algumas vezes está a milhares de quilômetros daqui. Professor, eu não entendi muito bem como é que eu defino aspecto ambiental e impacto ambiental, que é o dano. Eu tenho um truquezinho aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Olha só. Um aspecto ambiental, ele sempre tem duas partes. Um agente de poluição e um evento qualquer. Um evento qualquer. Se você somar o agente de poluição com o evento, vai dar o aspecto ambiental. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Eu tenho efluente contaminado. Professor, o que é efluente? Esgoto. Eu fui no banheiro. Eu fiz um efluente, né? Eu fiz um esgoto. Eu puxo a descarga, né? Se esse efluente, se esse esgoto não for para o lugar certo, ele pode provocar um dano gigantesco. Matar um rio. Já comentei com vocês que aqui em Curitiba não tem nenhum rio tecnicamente vivo. Bom, eu tenho esgoto. Ele está contaminado. Fezes, pode estar com antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, pode estar com um monte de coisa, tá? Daí eu somo ele com o evento, ó, somo com o evento. Esse evento, por exemplo, é lançamento. Então, quando eu, lá no vaso sanitário, aperto lá para sair a água, para sair o esgoto, eu estou lançando ele em algum lugar. Então, é o lançamento de efluente contaminado. Isto daqui, atenção, é o aspecto ambiental. Andar de carro é um aspecto ambiental, né? Porque o andar é o evento, de carro
O agente de poluição é um aspecto ambiental, né? E assim por diante. Então, eu pego, para ter um aspecto ambiental, eu preciso ter uma ação, o evento, e eu preciso ter um agente de poluição. Juntando os dois, dá um aspecto ambiental. Calma, gente, que eu vou mostrar exemplos bem práticos daqui a pouquinho. E para ter um impacto ambiental? Impacto ambiental, eu vou pegar o aspecto ambiental anterior e vou somar com um evento de impacto. Não é um evento qualquer, é um evento de impacto, impactar, causar um dano no meio ambiente. E daí eu tenho o impacto ambiental. Qual foi o aspecto ambiental anterior? Lançamento de efluente contaminado. Um evento de impacto, ele efetivamente contaminar. Como eu lancei o efluente contaminado no rio, ele vai contaminar o rio. Contaminação do rio. É assim que a gente faz aspecto e impacto ambiental. Professor, está meio confuso ainda. Vamos lá, para exemplo prático, né? Um aspecto ambiental, consumir água. Professor, consumir água dá problema ambiental? Claro, esgotamento e recurso natural. Quanto mais água eu consumir, pior vai ser. Gerar resíduo sólido, ou um agente de contaminação, um agente de poluição, resíduo sólido. Mais uma ação, gerar. Se eu gerar resíduo sólido e jogar em algum lugar, ruim, contaminação do solo. Geração de resíduo líquido, esgoto, contaminação do solo e poluição do rio. Consumo de combustível, diminuição da qualidade do ar ou poluição do ar. Utilizar energia elétrica, esgotamento de recurso natural. Geração de lixo orgânico, contaminação do solo e principalmente poluição do rio. Lixo orgânico dá maior problema quando a gente joga no rio, tá? Mas se vocês notarem, olha que legal, professor. Olha o que o senhor colocou ali, uma relação causa e efeito. Olha só, eu estudo e tiro nota 10. Eu trabalho e ganho meu salário. Não é uma relação causa e efeito? Eu vou ganhar meu salário porque eu trabalho. Eu vou tirar 10 porque eu estudo. Né? Não é porque o aluno colou, não é porque o aluno roubou a prova do professor antes, é porque ele estudou, viu, gente? É porque ele estudou. É uma relação causa e efeito. O aspecto ambiental, então, é um agente de poluição mais um evento. Lançamento de efluente contaminado. O impacto ambiental é o dano, então eu vou pegar o aspecto ambiental com o evento de impacto e vou juntar. O lançamento de esgoto contaminado vai contaminar o rio, onde que ele for jogado. Contaminar a água. Se esse esgoto for jogado na superfície do solo, ele vai contaminar o solo e assim por diante. É uma relação de causa e efeito. Professor, mais exemplo. Olha só que legal. Eu estou falando de um escritório. Professor, mas a gente é da área de psicologia, professor. A gente não causa impacto assim. Isso que vocês pensam. Isso que vocês pensam. Professor, está acabando conosco. Não, eu só estou querendo mostrar. Olha só, você tem um escritório, um refeitório. Você vai gastar energia elétrica. Mas quanto mais eu gasto energia elétrica, mais eu uso recurso natural, menos vai ter. Eu vou consumir água. Quanto mais eu consumir água, menos eu vou ter recurso natural. Eu vou gerar esgoto sanitário. Se esse esgoto sanitário não for jogado, não for tratado, vai dar contaminação da água. Até mesmo sendo tratado, ele dá contaminação da água dos rios. Eu vou gerar resíduo. Se eu não jogar esse resíduo no lugar certo, ou até mesmo se eu jogar no lugar certo, ele vai dar poluição do ar, principalmente poluição do solo. O ato da limpeza do escritório de vocês, da clínica de psicologia de vocês, a mesma coisa. Qual é a diferença?
é que vocês, numa clínica de psicologia, têm todos esses impactos em menor quantidade, em menor tamanho. Esta que é a diferença. Mas não, eu até saí aqui para olhar para vocês de novo. Essa é a diferença. Mas que vocês vão causar impacto, vão. Professor, na minha casa, a gente tenta economizar água e luz. Eu tento. Aqui em casa, nossa, esses dias fiquei orgulhoso da minha família, porque veio a conta de água da Sanepar e 17 metros cúbicos de água para 4 adultos. 17 metros cúbicos de água para 4 adultos. Isso está muito bom. Podia ser menor, eu falo para os meus filhos aqui, mas, né, fazer o quê? De vez em quando eles querem tomar um banho mais longo. A gente sempre vai causar impacto. O que difere é a intensidade do impacto. E agora eu quero fazer uma pergunta bem legal para vocês. Bem legal. Eu tenho uma fábrica que gasta 1 milhão de litros de água por dia. Atenção, uma fábrica gasta 1 milhão de litros de água por dia. E eu tenho uma clínica de psicologia que gasta 500 litros de água por dia. Pergunta: quem gasta mais água? A cara de vocês. Vocês precisam ver a cara de vocês. Vocês devem estar pensando assim: professor, é claro que a clínica de psicologia gasta menos água. Mas se o professor está perguntando isso, é porque tem um truquezinho aí. Por que a clínica gasta mais água, Rafael? Será que ela gasta mais água? Porque, na minha opinião, acho que não faz sentido ela gastar 500 litros por dia, sendo que é só para tratamento, etc. É o que eu acho, pelo menos. O Rafael está pensando exatamente como tem que pensar. A fábrica, ela gastava 2 milhões por dia. Ela mudou tudo e tal, e diminuiu, enxagou o gasto de água dela. E passou de 2 milhões para 1 milhão. Então, ela economiza bastante. Uma clínica de psicologia, 500 litros por dia é muito. Podia gastar bem menos do que isso. Podia gastar 100 litros, 150, 200 por dia. Então, quando a gente está falando em termos de poluição, a gente está falando em termos relativos. Quem está desperdiçando água? A clínica de psicologia. Não a fábrica que gasta 1 milhão. E é isso que vocês têm que começar a entender. Não dá para comparar impactos entre diferentes atividades. Só dá para comparar impactos entre a mesma atividade. Estão entendendo? Isso é importante. É um ponto extremamente importante. Vamos conversar mais um pouquinho aqui? Professor. Fale, Claudinei. Algo também que dá um impacto ambiental gigantesco é a criação de gado também, né? Você é vegano? Não. Vegetariano? Eu sou cozinheiro vegetariano, mas não sou vegetariano. Como carne, professor. Gosto de churrasco e assim vai. É isso que eu ia perguntar. Porque, assim, sabe por que gado, a criação de gado, gasta muita água? Não é pelo gado. É pelo tamanho do pasto. Porque quando eles fazem o balanço hídrico da criação de gado, se você tem 10 mil hectares de pastagem, eles vão contar a chuva que cai nesses 10 mil hectares. E esse é um problema na pegada hídrica, no balanço hídrico da atividade. Tá? Mas, professor... Isso é um problema muito sério. A contagem que se faz, na verdade, é uma contagem meio fantasiosa. Tá? Fale. Mas o impacto não é só referente à questão da água que o gado consome, mas também o gás que ele elimina, né, que ele solta ali, que faz um impacto gigantesco na atmosfera também. Sim. O gado, vaca, boi, né, essas coisas, eles são poligástricos, eles têm 4 estômagos. Não sei se vocês já viram, algumas vezes a gente vai no interior, assim, tem uma vaca deitada numa sombra e ela está mascando. Já viram isso? Ela não está pastando, não está tirando relva. Ela está deitada lá, tá? O que acontece?
a grama, ela tem um poder nutritivo muito baixo, é muito baixo. Não serve para quase nada. Então, para aproveitar a energia e nutrientes da grama, o gado faz assim, ele pega, dá uma primeira mordida com a saliva, já vai fazendo uma decomposição daquele material. Daí vai para o primeiro estômago. Daí ele volta do primeiro estômago para a boca, para continuar a digestão. Daí vai para o segundo estômago, volta do segundo para a boca, vai para o terceiro, volta para a boca, e vai para o quarto estômago. E daí do quarto estômago já está bem decomposto, e daí já começa a distribuir todos os fatores que estão ali na energia, nutrientes, etc. Tá? E esse sistema, ele é basicamente anaeróbio. Ele tem ajuda de muitos micro-organismos no aparelho digestório da vaca, assim como nós também temos. E esses micro-organismos são anaeróbios, eles não respiram oxigênio, respiram outras coisas. Por exemplo, enxofre e etc. E daí, como a vaca tem 4 estômagos em um sistema anaeróbio, ela produz, o sistema anaeróbio, ele produz como material extra, secundário, metano, CH4. E daí elas têm que eliminar o metano de qualquer jeito. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente também produz metano. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? A gente também produz metano. Só que a vaca, como é muito maior e tem 4 estômagos, ela produz uma quantidade de metano muito maior. Se bem que tem alguns seres humanos que produzem muito metano, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, não me peçam para entrar em detalhes, por favor. Mas nas aulas presenciais a gente sofre de vez em quando com essa produção de metano pelo ser humano, né? De vez em quando, assim, né? Mas algumas vezes não dá, é muito metano que está ali dentro, tem que sair, né? Tem que dar um jeito de sair, então o pessoal faz sair metano, sem querer, claro, né? Óbvio. Mas esse metano, como as águas produzem uma quantidade muito grande, tem muito gado, né, no mundo, só o Brasil tem acho que 250 a 300 milhões de cabeças de gado, fora outros, né, mas os outros são monogástricos, produzem menos metano, né. Bom, quem gasta mais água? Provavelmente a clínica de psicologia que desperdiça água. Então, algumas vezes não, a gente tem que pensar nesse impacto ambiental em função da atividade que deu origem ao impacto ambiental. Isso é importante que vocês tenham em mente. Então, muita gente fala assim, mas eu tenho um escritório de direito, eu praticamente não provoco impacto ambiental. Daí eu começo a enumerar. Olha, você tem isso, você tem aquilo. Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca, que vocês estão vendo aqui atrás, uma parte dela. Eu tenho um livro só sobre aspectos e impactos ambientais em escritórios. Então, a gente consegue mostrar, olha, você faz isso, você faz isso. Pô, eu vou me matar assim, daqui a pouco daí a pessoa fala, não é para se matar, né? Daí vai provocar mais impacto ainda, mas tudo bem. Que nem a gente estava conversando há pouco. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente sempre vai impactar. E o volume final do impacto não significa que a gente está impactando mais ou menos. A gente tem que ver em função do aspecto ambiental, da atividade que criou aquele impacto. Um escritório, uma clínica de psicologia gastando 1.000 litros de água por dia, ela está provocando um impacto ambiental muito maior do que uma fábrica que gasta 1 milhão. Ela gastava 2 milhões, enxugou tudo, economizou tudo que dava, gastou 1 milhão. Começa a gastar 1 milhão. Só que a clínica de psicologia podia ter gasto 200 litros em vez de 1.000 litros por dia. Então, a clínica de psicologia, em relação ao tamanho dela, a atividade dela, está impactando muito mais do que uma grande fábrica que gasta, em números brutos, muito mais água. É isso que a gente tem que começar a pensar tudo que ocorre
à nossa volta. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Daqui a pouco vocês vão ver. Já está entrando para vocês. Pronto. Então, olha aqui um outro exemplo para vocês. Ó. Isso é de exploração de petróleo, mas isso daqui é um mapeamento de aspecto e impacto ambiental bem simples, tá? Desde a parte de exploração, perfuração, produção, refino e transporte. Então, aqui, para explorar, eu preciso fazer levantamento sismográfico, eu vou interferir no meio ambiente natural. Durante a perfuração, se forma um fluido, se tira um cascalho, isso vai contaminar os rios, vai alterar o habitat, contaminar o solo. Na produção, eu uso muito a água no processo, e essa água contaminada pode contaminar rios, ou mar, etc. E sai muito resíduo oleoso, que também vai contaminar, pode contaminar rio. E assim vai, no refino, aqui a refinaria da Petrobras em Araucária, por exemplo, usa muita água, tem muita poluição do ar, né? Ele emite muitos contaminantes para o ar, e no transporte, né? Pode vazar óleo, daí pode contaminar o solo, pode contaminar o rio, né, a água e assim por diante. Pessoal, eu não estou dizendo que obrigatoriamente vai fazer isso. Eu estou dizendo que esse é o, vamos colocar aqui, pior caso. Quando a gente faz o levantamento de aspectos e impactos ambientais de uma atividade, a gente levanta todas as atividades na minha organização, na minha vida, que podem provocar um dano. Podem provocar um dano. E qual dano que a gente coloca aqui? O pior caso possível. A partir do momento que eu sei qual é o pior caso possível, eu posso fazer alguma coisa para que aquele caso nunca se repita. Nunca seja verdadeiro. Nunca aconteça na realidade. E uma empresa, ou um processo como exploração de petróleo, pode ter milhares de aspectos ambientais. Milhares. Tudo que eu vou fazer lá dentro pode provocar um dano. Então, algumas vezes eu faço levantamento de aspecto ambiental e dá, por exemplo, eu já vi empresa com 6.000 aspectos e impactos ambientais. Professor, que horror! 6.000, mas como que eu vou tomar conta de todos esses? Por que eu faço esse levantamento? Para saber qual o impacto que eu vou ter e tentar fazer com que aquele impacto nunca se realize, ou se ele se realizar, em menor intensidade, né? Como esse é o pior caso, eu quero que contamine o menos possível, eu quero que altere o menos possível, eu quero que polua o ar o menos possível e assim por diante, tá? Mas como fazer quando eu tenho muitos aspectos ambientais? Aspecto e impacto. Ele sempre anda junto, sempre anda junto, sempre anda junto, né? Essa é a grande pergunta. Como saber qual aspecto e impacto ambiental é o mais importante? Professor, na minha vida tem muitos aspectos ambientais, mas provavelmente alguns deles são menos importantes do que outros. O que significa? Se eu não tomar cuidado, o impacto ambiental que eu vou provocar é quase nada. Agora, se esse outro aqui, se eu não tomar cuidado, eu vou provocar um impacto ambiental muito grande. Então, a partir desse pensamento, você já pode assim raciocinar. Poxa, mas então tem aspecto com seu impacto ambiental que é mais importante do que outro. Todos são importantes, mas um pode ser mais importante do que outro, tá? Isso vocês têm que colocar na cabeça. E como é que eu posso saber qual é mais importante do que outro? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, o que a gente faz muito é definir fatores e dar uma nota para cada fator em cada caso. Por exemplo, isso daqui é legislação. Tem
tem legislação que se refere ao aspecto ou impacto? Isso daqui é a parte interessada. Tem gente preocupada com isso? Isso daqui é magnitude. Até onde vai se esse impacto se tornar realidade? Isso é severidade. Se esse impacto se tornar realidade, ele vai ser muito severo ou pouco severo? Isso daqui é frequência e probabilidade, FP. Frequência é quantas vezes ocorre aquilo. E probabilidade, qual é a probabilidade de ocorrer aquilo? Esse I é influência. Ele influencia ele influencia o meio ambiente de forma direta ou indireta. Daí eu dou uma nota para cada um deles, por exemplo, aqui entre 1, 2 e 3, e tem uma equaçãozinha aqui, olha que complicado. L elevado a 2 mais parte interessada, L é legislação, vezes M mais S mais F, tudo isso divididos por 3 vezes I. E daí ele vai dar uma nota e vai calcular. Esse deu 4, esse deu 36, esse deu 32, esse 108, esse 30 e assim por diante. No caso daqui, a menor nota foi 4 e a maior nota foi 108, tá? Isso é o máximo que pode atingir, isso é o mínimo que pode atingir, tá? E daí ele faz o quê? Ele determina uma chamada nota de corte, que nem no vestibular, uma nota de corte. Ele vai dizer, por exemplo, nota de corte 30. Tudo que está abaixo de 30, ele vai chamar de não significativo. Tudo que estiver acima de 30, ele vai chamar de significativo. E aqueles significativos, eu vou prestar mais atenção, porque eles são mais importantes. Aqueles que não são significativos. Professor, posso esquecer esses daqui? Pode, mas uma hora você pode se lembrar deles também. Quais são os mais importantes? Os chamados significativos. Professor, é sempre essa fórmula? Não. São sempre esses fatores aqui, professor. Legislação, parte interessada, magnitude, severidade e tal e tal? Não. É sempre essas notas que eu dou, 1, 2 ou 3? Não. Eu que defino. Importante é que eu tenha, deixa eu interromper o compartilhamento, o importante é que eu tenha um modo de dizer, esses aspectos com esses impactos são mais importantes, esses não são tão importantes. Então, eu posso pensar nos mais importantes. Por exemplo, na minha vida particular, na minha casa, eu tenho alguns aspectos e impactos ambientais que eu considero mais importantes. Consumo de água, principalmente nessa época de seca, né? Consumo de energia elétrica, porque a nossa energia elétrica tem base hidrelétrica, né? Geração de lixo e uso de combustível nos carros. Eu tenho esses 4 aspectos ambientais como aspectos com seus impactos mais importantes. Então, geração de lixo, contaminação do solo, contaminação do rio. Então, eu tenho que gerar menos lixo e levar para um lugar onde que ele contamine menos, que é aterro ou fazer reciclagem. Consumo de água. Consumo de água é um aspecto ambiental. Qual é o dano desse aspecto ambiental? Qual é o impacto que ele pode causar? Acabar com a água. Acabar com a água potável. Então, como que eu vou fazer? Diminuir o consumo de água. Usar o carro. Então, qual que é o aspecto? É usar o carro, andar de carro. Qual que é o dano? Qual que é o impacto? Poluir o ar. Então, o que eu tento? Usar um combustível que polua menos, ou andar menos de carro. Quando eu vou sair de carro, já penso num roteiro para tudo que eu preciso fazer e gastar menos tempo e menos combustível possível. E é por isso que a gente tem que saber quais são nossos aspectos com seus impactos ambientais mais importantes. Porque é esses que a gente vai atacar antes. É esses que vão ser mais importantes na hora de pensar o que eu tenho que fazer para diminuir meu impacto ambiental.
Vamos voltar aqui para a nossa aula. E isso eu já mostrei. E na saúde, professor? E nos serviços de saúde, em geral? Tem alguns trabalhos já feitos aqui no Brasil. Por exemplo, esse trabalho do Toledo, aqui está a referência, opa, desculpa, errei aqui. Ué, agora. Aqui está a referência. Aqui está a referência do trabalho, Toledo de Majorovich, onde que eles pegaram e levantaram os aspectos e impactos ambientais de um hospital. Então, eles pegaram setor, por exemplo, hospital geral, daí tem cada departamento do hospital. Atividade, daí pegaram atendimento a paciente com problema de saúde, situação de emergência, internação e exames especializados. Daí colocaram aspectos, uso de medicamentos, geração de resíduos infectantes, geração de lâmpadas queimadas, geração de filmes de raio-x, hoje em dia nem se usa mais, e assim por diante. E viram os impactos ambientais de cada um desses. O trabalho de... É muito interessante esse trabalho. Deixa eu... Opa, não era isso que eu queria. Ih, o que está acontecendo aqui? Só um instante, pessoal. O que aconteceu aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar aqui. Deu problema aqui, pessoal. Interromper compartilhamento. Só um instantinho aqui, pessoal. Foi burrice do professor Klaus mesmo, tá? Pronto, agora já consertei aqui. Deixa eu voltar para o compartilhamento. Essas coisas acontecem, me divirto comigo mesmo. Então, aqui outro trabalho, agora vocês estão vendo, Burgeni Silveira, da Acta Paulista de Enfermagem, em 2008, eles fizeram uma proposta de gestão ambiental para o serviço de nefrologia. Então, o que eles fizeram? Eles primeiro determinaram um processo, o processo de hemodiálise. Determinaram todas as entradas. Numa hemodiálise se gasta água, energia e materiais. E no final do processo da hemodiálise sai esgoto, efluentes e resíduos sólidos. Ainda como entrada tem o paciente e como saída tem o paciente hemodializado. Então, eles pegaram todas as entradas, pegaram todas as saídas e levantaram os aspectos ambientais. Aqui tem um outro trabalho bem interessante do Moura, Silva, Pontes e Souza, avaliação de riscos ambientais em hospitais, aplicação ao tratamento quimioterápico. Então, pegaram na área de oncologia, onde você usa produtos químicos para tentar diminuir os cânceres. Então, como eles fizeram? Esse trabalho foi de 2015. Eles primeiro mapearam todas as atividades do setor de quimioterapia, depois identificaram os riscos ou aspecto. Lembre-se que risco e aspecto é a mesma coisa, tá? E daí levantaram os impactos ambientais. Como? Através da severidade, probabilidade, abrangência e probabilidade. E aqui estão alguns, eles pegaram, para dar essas notas, as diferentes notas, para saber se é mais significativo ou não, eles pegaram os modelos de Seifert, eu conheço, é uma especialista em gestão ambiental muito boa, já foi minha colega. Eles pegaram os modelos de Seifert e colocaram em uma tabela. Então, aqui, quando for verde, é pouco urgente, é não significativo. Amarelo, opa, tem que prestar atenção. Vermelho, tem que sair correndo para fazer alguma coisa. Então, eles pegaram aqueles dados todos
e priorizaram os impactos ambientais. Eles deram uma nota. Quanto menor a nota, mais verde era. Quanto maior a nota, mais vermelho era. E significa o quê? Que o vermelho tem que fazer alguma coisa. E colocaram nas tabelas. Eu vou mostrar só 2 tabelas para vocês, 2 slides. Por exemplo, essa é a central de abastecimento farmacêutico. Aqui é a farmácia quimioterápica. Vamos pegar a farmácia quimioterápica. Dentro da farmácia quimioterápica tem algumas atividades. Transporte interno, higienização, armazenagem e separação, manipulação e segregação. E daí tem riscos, problemas que podem acontecer. Quebra de embalagem, erro na emissão da ordem, erro no processo de manipulação, contaminação do material, falha do equipamento de exaustão, sobra de medicamento na embalagem primária, manejo inadequado, emissão de partículas e assim por diante. Cada risco ou aspecto, ele vai ter um impacto associado. Aqui está o impacto. Então, por exemplo, quebra de embalagem pode dar contaminação do ar, da água e do solo. Manejo inadequado também. Falha do equipamento de exaustão, contaminação do ar e assim por diante. Daí ele pegou aqueles itens anteriores, severidade, abrangência e probabilidade, colocou nessas tabelas da Seifert e obteve um número. Aqui, ó, por exemplo, o primeiro, 40, verde, não significativo. Esse daqui deu 120, é significativo. Aqui também está verde. E ele fez isso também com o ambulatório e fez com o gerenciamento de resíduos. Vocês veem que aparecem alguns vermelhos, alguns amarelos e alguns verdes. O que significa isso? Professor, o verde quer dizer que ele não provoca impacto ambiental? Ele provoca. Olha aqui, olha, gente. Ele provoca impacto ambiental. Só que, se esse impacto se tornar realidade, se ele se tornar, vai ser um impacto muito baixo. Então, por enquanto, eu posso deixar ele de lado. Agora, esse vermelho tem uma probabilidade muito grande de se tornar um impacto. E se ele se tornar um impacto, vai ser um impacto muito grande. Então, vermelho, eu tenho que prestar atenção agora. E o amarelo, professor, é um número intermediário, estão vendo? Então, isso significa, se este aspecto aqui se tornar este impacto, ele já tem um risco maior. Ele tem uma chance maior de ser impacto. Então, eu tenho que ficar em alerta. Professor, qual é o mais importante de todos? Aqueles que estão em vermelho. Aqueles que têm mais chance de se tornarem um impacto real e, se tornar um impacto real, vai ser um impacto maior. Tá? E assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Lembrem-se, aspecto ambiental é qualquer atividade que pode provocar um dano. Não interessa se esse dano é pequeno ou é grande. Não interessa se esse dano vai se tornar realidade, efetivamente falando, ou não. Toda atividade pode provocar um dano. Toda, 120%. Toda atividade. Só que algumas atividades, se elas vierem a se tornar dano, vai ser um dano menor. Há outras atividades, se vierem a se tornar um dano, vai ser um dano maior. Eu mostrei alguns exemplos de serviço de saúde para vocês, pessoal, e assim, a gente está começando a formar um grupo de gestão ambiental em serviços de saúde. Se vocês quiserem fazer um trabalho desse junto conosco, é só entrar em contato, tá? Daí a gente faz um projetinho de pesquisa, vai até um hospital, um outro serviço de saúde, não agora na pandemia, né? Lógico que não, nem tem como entrar, né? A gente, depois da pandemia, a gente prepara tudo e depois da pandemia a gente pode fazer um trabalhinho científico, inclusive publicar. Por que isso é importante?
porque mostra para o serviço de saúde, por exemplo, uma UPA, um hospital, alguma coisa assim, mostra, olha, você tem que tomar cuidado com tal coisa, porque tal coisa é mais importante do que o outro, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Como aula passada, eu quero lançar um desafio para vocês. Não é para entregar, não é para mostrar para o professor, nada. Faz quem quer. Eu sugiro que faça. Faz uma listinha dos seus aspectos e impactos ambientais do dia a dia. Aqueles que vocês fazem, que vocês provocam. Só de curiosidade. Se quiser que eu dê uma olhada na aula que vem, à vontade, sem problema nenhum. Lenir, socorro, Joide, vai levar 3 dias. O que o professor Klaus está querendo da gente? O professor Klaus quer que a gente se mate. Não, não é isso. Eu quero que vocês se conscientizem de tudo que ocorre em volta de vocês. Isso é o mais importante. Por isso que eu comentei com vocês na aula passada. Será que eliminar canudinho plástico vai salvar o mundo? Ou sacola de supermercado vai salvar o mundo? Os meus são um pouco mais. O Washington... Eu tenho 9 cachorros. Todos são pequenos, mas eu tenho 9 cachorros. Então, é interessante que eu falando até nisso daí, eu coleto os cocôs dos meus cachorros todos os dias, né? No jardim. E eu tenho uma parte do meu jardim que é mato. Então, eu tenho um lugar lá que eu sempre coloco os cocôs dos cachorros e aquilo vai se decompondo e vai fazendo compostagem, né? Eu não posso jogar o cocô dos cachorros no rio. Isso vai provocar efetivamente poluição. Mas se eu submeter eles a um processo de compostagem, não. Tá? Então, eu faço isso. O meu resíduo orgânico, eu tenho um sistema de verme, compostagem, com minhocas, etc. O que eu não posso fazer é por causa de um processo de poluição chamado eutrofização, eu não posso jogar esse material direto no rio. Isso eu não posso fazer, daí vai matar o rio. Isso até mais tarde eu posso explicar para vocês como que é o processo, mas isso mata o rio com certeza, tá? Pessoal, continuem a pensar nas equipes e nos temas. Eu acho que quarta-feira o portal está tudo certinho, tanto semana passada quanto essa semana. Daí lembre-se que vocês têm que fazer as atividades de frequência. Relembrando os temas: cognição ambiental, comportamento ecológico, compromisso pró-ecológico, estresse ambiental e percepção ambiental. Tá? Sempre estou à disposição para conversar de como fazer, tentar ensinar cada vez mais vocês para melhorarem ao fazer esses trabalhos. Não fiquem preocupados. Se dediquem. Isso é o mais importante de tudo. Certinho, pessoal? A Ziloar levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Nada? Só fez um comentário? Tá. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Nossa aula foi longe hoje, hein? Nossa. Kali levantou a mão, pode falar? O pessoal está levantando a mão, mas não está falando. A gente ainda está se acostumando com esse tipo de aula. Mas se Deus quiser, a gente logo, logo volta para a aula presencial, tá? Vamos lutar para isso, vamos lutar pela vacinação, vamos lutar... Ah, não está funcionando o áudio. Ah, tá. Então vamos lutar pela vacinação e continuar usando máscara e distanciamento social e muito álcool, tá? Muito álcool, gente. Isso é extremamente importante. Tá bom? Gente, agradeço a presença de vocês e quero ver vocês de novo na próxima bate-semana, na próxima bate-aula, de preferência vodka, tá? Ótimo. Com o mesmo bate-professor, tá? Gente, semana que vem a gente vai falar um pouco de epidemiologia. Nossa, que nome complicado. Epidemiologia ambiental. Será que o meio ambiente tem a ver alguma coisa com as doenças?
e como elas se espalham para o ser humano, vamos discutir isso na aula que vem. Não percam, bate ecológicos agora, é isso daí. Tchau, tchau, pessoal, até semana que vem. Eu que agradeço a presença de vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente. Tchau.